Bom, pessoal, como eu disse, nas últimas duas aulas, nós estamos fazendo todo um panorama acerca do modernismo, movimento moderno, na literatura. E não se assustem, tá? Se vocês estão olhando para as aulas e vendo que, nossa, Caio, as aulas estão muito grandes, primeiro é que eu falo bastante, sou bem tagarela, mas o ponto principal para vocês entenderem o modernismo é entenderem o contexto histórico, é entenderem as características principais, é entenderem o que faz do modernismo a arte que ela é, esse movimento que ela é, que é o movimento modernista. O que é o movimento modernista? O que é a arte moderna? É isso que vocês têm que compreenderem. Não se preocupem com decoreba, com isso, claro, a memória é importante, com certeza, sem dúvidas, mas compreendam melhor o significado de tudo, sabe? Não busquem tanto a rigidez da forma, mas se preocupem com compreender melhor a arte em si, certo? Antes de começar o nosso estudo, gostaria de novamente oferecer esse momento a Deus, como diria São José Maria Escrivá, né? Ofereça-te a Deus, que tudo se torna melhor, tudo se torna mais fecundo, principalmente quando nós não queremos, é que o sacrifício se torna mais reconhecido por Deus, mais admirado e nos traz recompensas ainda melhores, certo? Então vamos lá. Uh, essa aula eu acredito que ela vai ser um pouco mais tranquila, talvez até uma aula mais curta, porque eu vou falar, e para o prazer de vocês, eu sei, por quê? Porque é uma aula mais centrada no contexto histórico, mas a gente já falou, pelo menos contexto histórico do modernismo brasileiro, da geração de 22, da poesia de 22, certo? Da característica das obras e de dois autores em específico. Três, mas dois em específico são os principais, que é Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Bom, a primeira fase do modernismo brasileiro, ou a primeira geração do modernismo brasileiro, foi resultado de uma forte influência das vanguardas europeias. Quais são as vanguardas europeias? Fauvismo, surrealismo, expressionismo, dadaísmo. Todas essas vanguardas vão desaguar, como um rio corre para o mar, vão desaguar todas elas de maneira completa no Brasil, nesse momento. Então, os intelectuais brasileiros viviam na Europa, estudavam na Europa, e retornaram para o país já com uma mente formada nessas vanguardas e vão começar sua produção artística aí. Vão trazer isso para o Brasil. E qual que é o grande ponto da poesia moderna? O grande ponto da poesia modernista, são dois, mas são dois que se tornam um só. Vou falar de dois, né? Primeiro, é uma poesia, é uma arte brasileira. É uma arte que vai olhar para o Brasil e vai falar, não, o centro da nossa produção será o Brasil. Nós vamos trabalhar para valorizar o nosso país, para ter orgulho do nosso país. As nossas produções, os nossos personagens serão todos construídos aqui. É uma valorização nacional. Nacional nos lembra nacionalismo. Mas claro, não é um nacionalismo simplório, é um nacionalismo ferrenho. Não no sentido de extremismo nacionalista, que gera os totalitarismos, por exemplo, mas o sentido de um nacionalismo patriótico, que tem um sentimento de valorização demais, ufanista da pátria. Que a pátria deve ser valorizada, a pátria deve se construir a sociedade
em cima da pátria mãe brasileira, né? Então, e veja como isso acompanha o projeto da República. A República, ela caminha mais ou menos nesse sentido. Pelo menos a primeira República, né? A República das Oligarquias, ela caminha nesse sentido. Enfim. Então veja, a poesia de 22, que é a produção artística poética da década de 20, principalmente do ano de 1922, ela vai se ocupar de reconstruir a arte, de trazer o brasileiro, o cidadão brasileiro, como um indivíduo mesmo, como um complexo e intenso ator e agente social que age de maneira firme e de maneira quase que decisiva na sociedade, certo? Esse período de produção ficou conhecido como uma fase heróica, pois ele foi o vanguardista, o líder de uma jornada contra as regras literárias vigentes, o academicismo, as normas, as leis. Não, é um renovo da arte, uma inovação artística completa. Além disso, houve a introdução de aspectos como humor, ironia, toque nacionalista, uma modernidade europeia, uma mobilização da arte como serva da realidade, como eu já disse. O brasileiro agora é visto no seu dia a dia, não em aspectos de apogeu e declínio. Agora é o brasileiro como ele é, entende? É o espelho. O modernismo aqui é um espelho do brasileiro, entende? Então veja, não há mais idealização. Pelo contrário, é uma fuga da idealização. Então não há mais idealização, aqui não há mais rigidez. É forma livre, você escreve da forma que você quiser. Objetiva, de maneira direta ao ponto. Tá bom. Então, qual que é o contexto histórico, Caio, disso? Poxa, acabei de comentar. Período entre duas guerras mundiais, comentamos na última aula, né? Período entre guerras. Então, período pré-Primeira Guerra, o modernismo se espalha pela Europa. Período Primeira Guerra Mundial, o modernismo se consolida como principal escola global literária. Período entre guerras, o modernismo vem para o Brasil. Década de 22, a guerra já tinha acabado. Estamos caminhando para o rumo da Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial, o modernismo se consolida no Brasil. Então é o período entre as duas guerras mundiais. Há a queda da bolsa em 29, que vai gerar o quê? Crítica à desigualdade social, crítica à inflação, crítica à industrialização, crítica a todos esses aspectos. A velha república, como eu disse, café com leite, república oligárquica, 89 a 30, de 1889 a 1930. Essa república aqui vai ter uma influência absurda nas obras literárias. Por quê? Porque aqui vai ser a burguesia que vai consumir principalmente as obras, e essa burguesia aqui é quem vai ser principalmente o ponto da crítica dos escritores, né? Então você tem crises inflacionárias, crise do encilhamento, crise do açúcar, se eu não me engano, crise do café, mais tarde, bem mais tarde, mas tem a crise do café, que vai ser um aspecto explorado. Os conflitos ideológicos políticos, os totalitarismos que se expandem lá fora, que eu já falei na aula de filosofia. O que é totalitarismo? Quais são os totalitarismos? Os tipos de totalitarismo? Muitos protestos acontecendo, levantes populares, manifestações, movimentos tenentistas, movimentos imigratórios muito, muito fortes. Aqui, nesse aspecto, de novo, gente, e aqui vem o grande ponto do modernismo brasileiro, que é
afirmar a identidade nacional. O Brasil precisa ser um diverso, cheio de facetas, cheio de diversidade. Então, por exemplo, a vinda desses imigrantes vai ter uma influência absurda na produção artística. Porque esses imigrantes agora vão trazer sua cultura italiana lá em São Paulo, cultura alemã lá no Rio Grande do Sul, cultura japonesa lá em São Paulo, cultura árabe em Minas Gerais, cultura até africana na Bahia, que é até um aspecto já da colonização, mas pode ser também, né, pontuado. Então, um aumento muito massivo, piada interna, né, mas um aumento massivo do número de imigrantes é uma piada boba, interna, mas é um aumento exponencial do número de imigrantes no cenário brasileiro. Olha só, a fundação até mesmo do Partido Comunista, a coluna Prestes, né, aspecto da história, coluna Prestes que ruma ali pelo Brasil inteiro, difundindo os ideais socialistas, comunistas. A fundação do próprio Partido Comunista do Brasil, que vai trazer as ideias lá da transgressão, do marxismo, de uma arte serva da realidade, serva da economia, de uma crítica ferrenha e extensa à industrialização, à desigualdade social, tudo aqui. E os artistas vão produzir em cima disso aqui. Então, por exemplo, um artista que é conhecido de muitos, por conta do nosso caro amigo Daniel, por exemplo, Jorge Amado. Jorge Amado era um adepto do Partido Comunista, amigaço do Pablo Picasso, por exemplo. Então, tem vários artistas, por exemplo, o Graciliano Ramos, também comunista, foi até para a União Soviética, escreveu algumas obras de lá. Então, percebam o quanto a política, a história e a filosofia se interligam na prática da literatura. E a literatura foi utilizada politicamente para uma valorização do brasileiro, do nacional. E, por último, São Paulo nasce como esse grande centro cultural, econômico, desponta. Características eu acabei já citando, mas vamos reforçá-las. Nacionalismo ufanista, um nacionalismo exagerado, patriótico, valorização completa, identidade nacional, unificação nacional. O Brasil precisa ser brasileiro, o Brasil precisa ser nacional. Parece redundante, mas é necessário. Uma valorização do cotidiano, uma informalização, digamos assim, da arte. Uma arte mais coloquial do cotidiano. E os conflitos cotidianos vão ser extremamente abordados. Uma busca e um resgate das raízes brasileiras, da cultura brasileira especificamente. Uma forte crítica à realidade que acontece, que impera. Então, as desigualdades sociais, a industrialização, mas ao mesmo tempo ao materialismo, enfim. Uma proposta de renovação artística, de um experimentalismo estético, uma mudança da realidade, um novo olhar da realidade. Uma forte oposição ao academicismo, de novo. Lá fora aconteceu a mesma coisa, aqui acontece de novo. Né? Você olhar para a academia que fica te cerceando, que fica... Não, tem que ser assim, 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 para que seja considerada arte. Não, para eles não. Para eles, não. A arte é tudo aquilo que demonstra as fragilidades, que demonstra a realidade, que incomoda. A arte é que incomoda. Uma valorização da linguagem brasileira, da linguagem pura
do país. O uso de versos mais livres, brancos, versos que não se preocupam com métrica, com rigidez formal. Uma marca de irreverência, de ironia, sarcasmo, de olhar para a realidade e dar risada, ao mesmo tempo que você critica ela de maneira ferrenha e grosseira, entende? E brusca, e proposições muito anárquicas, uma quebra de valores. Eu amo essa palavra. Heterodoxia. Você olhar para a realidade e querer mudá-la completamente. Tirar completamente tudo aquilo que acontece e trazer uma utopia mesmo. Que é a ideia, por exemplo, marxista, a ideia socialista e também a ideia capitalista que imperava na época. Então as ideologias estão intrínsecas aí nessa gama de valores, nessa gama de literatura, de arte, certo? A poesia da transgressão. Bom, a produção literária do período modernista, ela se caracterizou por mudanças estéticas absurdas, transgressivas, progressivas, bruscas, drásticas. Uma mudança que até, de certa forma, tirou completamente tudo que a gente achava do centro e levou para outro canto. E trouxe uma nova forma de ver a realidade, uma nova forma de encarar os fatos, uma nova forma de construir a arte. Aqui a arte é irreverente, é crítica, é analítica, é transgressiva, é completamente diferente do que era produzido. E os principais poetas dessa primeira geração foram Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. O Oswald de Andrade, que também foi responsável pela prosa modernista, ele foi o cara que deu o pontapé inicial, digamos assim, para o movimento modernista. Ele foi o líder do movimento. Ele foi o cara que escreveu, por exemplo, o Manifesto Antropofágico e o Manifesto do Pau-Brasil, o de 24 e o de 28. Então, ele foi um dos mais importantes artistas dessa geração de 22, dessa geração direta do modernismo, e é considerado talvez o mais polêmico de todos, o mais combativo, o mais transgressor, o mais irreverente, aquele que defende de forma mordaz, de forma ferrenha, a valorização da origem brasileira, do passado brasileiro, que reflete sobre o processo de colonização, por exemplo, e vai trazer essa ideia para dentro dos manifestos pau-brasil e antropofágico. Então, ele compreende a realidade por meio de uma poesia diferente. É transgressora. Foge de tudo que a gente pensa, tudo que a gente concebe como literatura, sabe? Mário de Andrade. Mário de Andrade, bom, talvez dos nomes seja o mais conhecido. Foi um dos escritores mais conhecidos, mais renomados dessa primeira parte. E ele traz um novo olhar para a escrita literária brasileira de novo. Ele traz críticas, temas polêmicos, um olhar completamente antivigente, entre aspas. Ele olha para a realidade e a subverte, e a muda. Ele traz, com o seu livro Macunaíma, por exemplo, um novo marco cultural para a sociedade brasileira. O jeitinho brasileiro toma forma. O herói sem nenhum caráter se torna a idealização do brasileiro. A cultura brasileira é traga sem máscaras, mas é exposta. É absolutamente
dissecada. Não gosto muito dessa palavra. Mas é extremamente demonstrada pela obra dele. É uma narrativa diferente, satírica, irreverente, humorística, simbólica, traz uma crítica ao romantismo, uma idealização da construção étnica brasileira. É uma coisa assim, não linear, uma coisa completamente popular, oral, uma coisa... É quase um filme do David Lynch. É quase um filme do David Lynch, ou seja, uma coisa confusa, mas ao mesmo tempo uma coisa que traz uma crítica. É uma rapidez, acompanhada de uma vagareza, uma crítica dos paradoxalismos da realidade. Então, olhar para Mário de Andrade é olhar para o modernismo, para a primeira geração de 22. E por último, mais ou menos importante, você tem Manuel Bandeira. Ele traz, de novo, irreverência. Palavra-chave para entender o modernismo brasileiro: irreverência. Traz irreverência. Ele traz uma liberdade de criação, fazer artístico sem cerceamento. Uma linguagem coloquializada, popular. Ele explora temas do cotidiano e questões internas do ser humano. Complexidades psicológicas. Ao mesmo tempo, intrínsecas ao quê? Ao dia a dia, ao ordinário. A busca pela felicidade, por exemplo, a melancolia, o sofrimento, a morte, a solidão, são temas que o modernismo vai tratar com um novo olhar, de uma nova forma, de um novo jeito. E é basicamente isso, pessoal. Tá? Basicamente isso. Sobre os autores. Lembrar do que? Da subversão, desse novo olhar, desse jeito de fazer a arte diferente, novo. De você fazer uma criação artística serva da realidade. Analisando a realidade e analisando-a, você construir nela uma crítica e ao mesmo tempo uma idealização. Sempre recuperando a ideia da identidade nacional, da unificação da arte nacional e de uma nova arte. Um jeito diferente de fazer arte, um jeito brasileiro de fazer arte. Isso é modernismo. Certo? Pessoal, espero que tenha ajudado. Sei que os vídeos ficaram longos e, enfim, teve algumas interferências, como exatamente agora. Mas espero que tenha ajudado. Que vocês possam fazer uma prova muito abençoada, certinha, bonitinha. Não se preocupem, fiquem tranquilos quanto às provas, não fiquem pressionados, mantenham a calma, mantenham a serenidade, né? E a fé em Deus acima de tudo, tá? Tenha fé que ele pode fazer o impossível e que ele pode fazer milagres, mas se você cooperar, tá? Então, meus queridos, que vocês possam ter compreendido pelo menos os aspectos principais, que eu possa ter os ajudado, e que Deus os abençoe nessa jornada, que vocês possam fazer o melhor de vocês e estejam sempre com Deus. Deus os abençoe. Até mais.